Pessoal, tudo bem? Bom, para quem ainda não sabe, esse é o portal que o aluno EAD vai acessar, colaboraread.com.br. Vocês vão ser direcionados para essa página de login que vocês já devem ter recebido junto à secretaria, ok? Chegando aqui então, você já vai entrar com o seu login e logo em seguida a sua senha para ter acesso ao portal. Pessoal, então essa, na verdade, é a visão geral do portal do aluno. Do lado esquerdo vão estar as disciplinas, do lado direito o acesso ao conteúdo administrativo que vocês vão ter. Acesso ao financeiro, solicitação de serviço, quando você precisa solicitar um histórico, incluir ou incluir uma disciplina. Aqui você tem acesso ao tutor, você tem acesso ao seu boletim, à biblioteca virtual, mas eu vou explicar daqui a pouco. Vamos focar primeiro aqui nas disciplinas. Primeira coisa que vocês têm que verificar, a questão de qual semestre está aparecendo aqui em cima. Para quem for calouro, vai aparecer primeiro semestre. Caso seja um aluno veterano ou um aluno que esteja vindo de outra instituição ou já fez alguma outra graduação e pediu um aproveitamento de grade, você tem acesso aos semestres anteriores, ok? Então vai aparecer para você ter acesso ao conteúdo que você já viu, ok? Essa aluna, no caso, está no quarto semestre. E aí, como funciona o acesso às disciplinas? Você vai ter esse material, cada tópico desse é uma disciplina. Geralmente, as 5 primeiras são um conteúdo mais extenso que você vai ter que cursar. E a partir daí, são tópicos que você precisa fazer, que se converte em carga horária, que precisa ser cursada para que o aluno forme, né, ao final do curso, que é o seminário, as atividades interdisciplinares e os estudos dirigidos, que vão aparecer como ED para vocês, ok? Mas vamos explicar primeiro a questão das disciplinas. Como que eu acesso a disciplina? Eu posso clicar no nome da disciplina ou clicar nessa seta aqui no final. E aí, já explicando, vocês estão percebendo que há 2 alertas aqui, ó, ok? Uma bolinha azul com um número. O que ele está me dizendo? Aquele número ali é a quantidade de atividades que estão com data próximas de vencimento. Então, como que eu vou saber quais atividades são? Posso clicar aqui do lado, ele vai abrir um planejamento, né, a programação semestral daquela disciplina, programação completa, inclusive já com a data, por exemplo, da prova de recuperação. Só alertando, gente, acho que a prova aparece, não quer dizer que o aluno esteja de recuperação, né? Já aconteceu com a gente aqui na unidade do aluno vir na data, chegar aqui e não ter prova. Por quê? Porque ele não estava de recuperação. O portal só está te mostrando a data caso você fique de recuperação. Por quê? Como é EAD à distância, o ideal é que o aluno já consiga se programar com antecedência, para não correr o risco de marcar nenhum tipo de compromisso para a data de alguma atividade que ele precise fazer presencialmente aqui na unidade. Ok? Bom, voltando então aqui para explicar a questão das atividades próximas de vencimento. São 2. Onde elas estão? Aqui embaixo. Elas estão com essa marcação aqui azul, certo? Nesse caso aqui, eu sei que é uma teleaula 1 e uma aula atividade 1, então próximas de vencimento. Vou clicar aqui na teleaula para a gente ter acesso. Como que ela vai aparecer? Dessa forma. Então, teleaula 1 vai me falar a data, tem um conteúdo aqui que eu posso seguir, inclusive com conteúdo de acessibilidade para algum aluno que tenha alguma deficiência visual, e vai ter o link do vídeo. Por que o link não está aparecendo aqui? Porque essa atividade só vai ficar disponível a partir do dia 10/8. Esse vídeo está sendo gravado antes do dia 10, ok? Quando você chegar no dia 10 e acessar, o link aparece e você consegue ver o vídeo. Assim como a outra atividade que está constando lá, que é a aula atividade 1. Também não tem, porque é dia 10/8. Uma informação importante, a teleaula, ela aparece a mesma data de disponibilidade e a mesma data de encerramento. Isso não quer dizer que ela vai desaparecer depois que se encerre, ok? Essa data, só para constar, é a partir dessa data que ela vai ficar liberada, beleza? Bom, voltando aqui novamente, então você vai ter o acesso a esse conteúdo, né? E toda vez que a atividade estiver próxima de vencimento, ele vai te dar essa indicação, certo? Por exemplo, aí aqui eu já vou explicar aqui em cima dessa atividade avaliativa, gerências de vendas. Ela não está com a marcação aqui na frente, certo? Se eu clicar nela, ok? Ela está aqui, ó.
Avaliação Virtual Gerência de Vendas. Ela ficou disponível desde o dia 5/8, mas ela vai ficar disponível até o dia 2/9. E aí uma informação importante. Ficou disponível no dia 5/8. O aluno foi lá no dia 12 e fez a atividade. Quando chegar próximo ao dia 9, aquele aviso azul vai aparecer de qualquer forma para avisar que a atividade está próxima do vencimento. Se você já fez, está tranquilo. Caso não tenha feito, vai ser um alerta para que você fique atento e não perca o prazo da atividade, ok? Bom, então como eu disse, você pode acessar a disciplina por essa seta ou clicar no nome dela. Aí você vai ter um acesso mais detalhado de tudo que precisa ser feito, certo? Então eu vou aqui do início. A primeira coisa aqui em cima é a questão do engajamento AVA. O que é isso? O engajamento AVA é parte do processo de avaliação dentro da avaliação continuada. A partir do momento que você se engaja em fazer as atividades no portal, você pode conseguir até 1000 pontos, no caso de um aluno que seja veterano. Para um aluno que é calouro, você consegue até 3000 pontos. Isso vai estar especificado aqui. E conforme você for fazendo as atividades, por exemplo, avaliação virtual, participando dos fóruns, da teleaula e da web aula, esses círculos vão sendo preenchidos e essa pontuação vai sendo contabilizada. Então você já sabe quantos pontos em 1000 você já conseguiu, certo? E aqui vamos começar essa explicação principalmente do que é avaliado dentro do portal. Você vai ter os fóruns, certo? Que são 2. E as avaliações virtuais, que também são 2. O que consiste o fórum? O fórum nada mais é do que um bate-papo virtual. O tutor online vai propor um tema, né? Vai colocar uma questão dentro do fórum, certo? Vou clicar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tópico de vendedores. Então, dentro desse conteúdo, vai ter esse professor, vai colocar esse conteúdo, você vai ler e vai responder esse conteúdo e vai interagir com os alunos. Essa interação sua vai ser considerada e avaliada. Aí você vai ter a completude de 0 a 100%. Depois que fechar o prazo final da atividade, no caso desse primeiro fórum, ele vai até o dia 26, o tutor vai avaliar e vai sair a nota, ok? Então não quer dizer que você simplesmente fez e a nota vai aparecer de imediato. Você vai fazer a atividade, após o prazo final dela, é que a nota vai ser lançada. Lembrando e reforçando, não perca o prazo, ok? Porque se você perder o prazo, não há como reabrir, você vai perder essa atividade. Essa estrutura do Fórum 1 vale da mesma forma para o segundo fórum. Ok? Aí ele vai ter outra data, você vai fazer da mesma forma. Entrou, respondeu, ele dá a completude, depois você vai aguardar a pontuação. Depois eu vou explicar quanto vale cada atividade, ok? Eu vou explicar como elas funcionam primeiro. Aqui em cima, você vai ter também as avaliações virtuais. Tá? As 2 ficaram liberadas a partir do dia 5/8, mas elas se encerram quase para... uma quase um mês de prazo, a outra para mais de um mês, certo? O que consiste a avaliação virtual? A avaliação virtual geralmente são 5 questões fechadas em relação ao que você está estudando, ok? Então você já sabe quais são, você pode entrar conforme você vai estudando. Ah, então quer dizer que a terceira etapa do planejamento, de acordo com o que o tutor falou no livro, é essa, eu já sei. Então você já marca ali no caderno de anotações, depois você entra e faz essa atividade. Da mesma forma que o fórum, se você fizer ela antes do prazo final, a nota depois vai ser lançada. É só aguardar. Essa estrutura vale também para a avaliação 2, ok? São 2 atividades virtuais. Você vai ter logo em seguida a web aula, que é conteúdo que você vai ter acesso para estudar. Ela não é avaliada, certo? Você vai ter a web aula 1, web aula 2... As teleaulas e aulas atividades também vão ser numeradas, ok? E geralmente consta como se fosse 4 grandes encontros. Então você vai ter a web aula, a teleaula, a aula atividade e a atividade diagnóstica, tudo número 1. Logo em seguida,
web aula, teleaula, aula atividade, atividade diagnóstica número 2 e assim vai até chegar a 4, ok? Então, os fóruns aparecendo. Uma dúvida que muitos alunos apresentam, a questão da avaliação virtual, ela reaparece aqui embaixo, ok? Mas essa é a avaliação substitutiva, ela vai estar escrito à frente dela. Ela tem o mesmo processo de avaliação das lá de cima. Essa atividade, a princípio, o aluno que perdeu a primeira fará essa segunda. Se você já fez, não há necessidade de fazê-la novamente, apesar que ela fica aberta, certo? Aqui você vai ter a data da prova presencial. Vocês vão perceber que a data não é uma única data, a data se estende durante toda uma semana. No caso dessa disciplina, a partir de 9/9 até o dia 14/9. Então, cada aluno vai verificar junto ao seu polo qual é a data que essa prova será aplicada. E a partir daí ele vai comparecer ao polo nessa data, certo? Em alguns polos pode ser que existam mais de uma data para a realização da prova, em outros polos pode ser uma única data pela facilidade dos alunos, isso vai ser acertado de acordo com a questão da coordenação. Por que de mais de uma data? Porque muitos alunos, principalmente por ser um curso à distância, justamente escolhem essa modalidade pela facilidade de não precisarem ir ao polo, às vezes são de outras cidades, trabalham em horários que dificultam a ida presencialmente até a faculdade. Então, nesse caso, a oferta diferenciada de data facilita isso. E como a prova ela é nominal, não há problema de alunos fazerem provas em datas diferentes, ok? De novo, não perca a data da prova, porque passou o prazo, não há como a prova ser aplicada fora dessa data. Então, fique atento a isso. Mas vamos pensar, vamos supor que por algum motivo o aluno perdeu a prova presencial. O que vai acontecer? Ele já foi reprovado direto? Não. A princípio ele tem uma saída que é a prova de segunda chamada, ok? Ela já está inclusive já lançada a data dela aí no portal. O aluno que caia para a segunda chamada, essa prova ela vai ser ofertada bem no final do semestre. Nesse caso aqui, por exemplo, entre a semana do dia 2 ao dia 7 de dezembro. Essa prova tem o mesmo valor da prova presencial, ok? Ela vai substituir aquela prova que o aluno perdeu. Detalhe importante que o aluno tem que ficar ciente, isso consta no manual. A avaliação de segunda chamada ela é cobrada à parte, ok? A taxa, vocês têm acesso no portal, eu vou mostrar daqui a pouco, e ela tem que ser paga, a solicitação tem que ser feita antes da data de aplicação, para ser mais exato, no mínimo 48 horas antes. Então, se ela está constando aqui dia 2 de dezembro, entre o dia 29 e dia 30, no máximo, o aluno já tem que pagar esse boleto para poder ter direito a fazer essa prova. Se ele não pagar até esse prazo, ele perde a segunda chamada, ele não consegue fazer a prova de segunda chamada, certo? Estou alertando porque muito aluno vê que a aplicação é do dia 2 ao dia 7. Então eu posso fazer uma solicitação 48 horas antes do dia 7, que eu vou fazer a prova dia 7. Não, é 48 horas antes do início da semana de aplicação, correto? Dica, não deixe para fazer a solicitação de última hora. Se você já perdeu essa prova, assim que for possível já faça a solicitação e fique tranquilo. Porque se você deixar para a última hora e tiver algum imprevisto e esquecer, você vai perder a prova de segunda chamada, ok? E aí, dentro da pontuação eu vou explicar, mas ainda existe a prova de recuperação e aí no processo da avaliação continuada vai ficar mais claro. Mas vale uma dica. Quem pode fazer a prova de recuperação? O aluno que tenha feito pelo menos a prova presencial ou a prova de segunda chamada. Se o aluno perder a prova presencial e não fizer a prova de segunda chamada, ele não faz a prova de recuperação. E nesse caso, é reprovação na disciplina. Então você vai ter acesso a esse conteúdo, aqui você consegue usar um filtro, tem acesso a um calendário para facilitar toda a visão da atividade. Inclusive aqui embaixo também com o nome do professor ou os professores que vão te dar suporte nessa disciplina, ok? Então aqui tem cada uma dessas 5 disciplinas, com os prazos estão para vencer e o acesso vai ser o mesmo. Depois que fechar você vai ter acesso à sua pontuação aqui. Aqui embaixo a gente tem um seminário integrado. Opa, deixa eu voltar de uma forma aqui que vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir. Tá vendo? O seminário, o conteúdo dele todo é esse aqui.
Como é que funciona o seminário? Ele vai ser um conteúdo voltado para a disciplina que você está cursando e ele não tem prova presencial, ele tem uma atividade avaliativa dentro do portal. A interface é bem parecida com a da disciplina, tá vendo? Então não tem muito segredo. Não percam os prazos, volto a reforçar, perder os prazos, atividades não reabrem, ok? Bom, aqui tem um detalhe muito importante, atividades interdisciplinares. Quando você clicar aqui dentro, vai ter uma atividade que chama portfólio. Essa atividade ela vai variar de tipo de modalidade, se o aluno é 100% online ou se o aluno é semipresencial. Se ele é 100% online, esse conteúdo vai ser feito individualmente, então ele vai estar escrito portfólio interdisciplinar individual. Se o aluno cursa a modalidade semipresencial, essa atividade vai ser de grupo, aí vai estar portfólio interdisciplinar em grupo, ok? Tem as datas já, ela vai ficar disponível a partir do dia 10 e vai encerrar no dia 26 de outubro. Não perca o prazo dessa atividade, porque ela vale muito ponto, eu vou explicar daqui a pouco, e inclusive para o seminário ela é pré-requisito para ser aprovado. Mas do que se trata o portfólio? Ela vai ter essa atividade tem um PDF que vai te explicar detalhadamente o que precisa ser feito. Mas basicamente, vou abaixar aqui para a gente poder ver. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai ter toda essa explicação, quais disciplinas estão envolvidas, quem são os professores, quais as competências, habilidades. E aqui à frente vai estar detalhado o que você precisa ser feito. Ela é uma redação, certo? Vai ter uma situação, problema, com base nessa situação, eles vão pedir que você elabore propostas, soluções ou discorra sobre aquela situação. Por exemplo, então você abriu produção PTI, né, que é produção textual interdisciplinar, vai ser um PDF que vai orientar, vai te falar quais disciplinas estão envolvidas, quais são os professores, competências, as habilidades e, via de regra, isso aqui é uma redação que você vai criar, vai produzir a partir de uma situação problema, né? Uma situação geradora de aprendizagem. Esses professores vão bolar essa situação, você vai ler esse texto e aqui embaixo eles vão te pedir essas informações. Então, por exemplo, passo 1, conhecendo o cliente-alvo, educação, faça o seguinte, com o seguinte objetivo, conhecer o perfil. Vai estar tudo muito bem detalhado do que precisa ser feito. Então, basta você seguir essas orientações que não há erro, ok? E aí, dica, se vocês já estão tendo acesso ao portal, já está acompanhando o material, já abre o portfólio, dá uma lida nele, que ele vai te explicar exatamente o que ele vai pedir e já começa a produzir esse material. Abre um arquivo do Word, vai produzindo o texto, tá vendo? Ele vai deixar tudo exatamente o que precisa ser feito aqui, ó. Na formatação, já tem os links que vão te orientar, o que vai ser avaliado, o que mais vale, certo? E aí você vai produzindo esse portfólio aos poucos. Ele é uma espécie de um trabalho de conclusão de semestre reduzido. Ó, e a avaliação dele é significativa. Então faça essa atividade, porque inclusive ela pode significar aí a diferença entre uma reprovação e uma aprovação, ok? Bom, então da questão das disciplinas, é dessa forma que funciona. Antes de eu explicar a questão da parte administrativa, eu vou aproveitar para explicar a questão de como funciona o nosso processo de avaliação. Vou explicar no formato para os calouros e em seguida eu mostro qual é a diferença para quem é veterano. A prova presencial, você tem uma prova de disciplina, por disciplina. Ela vale 5.000 pontos, a princípio é uma prova por mês. Para quem não sabe, no caso do EAD, você vê a forma didática é modular, ou seja, você vê a primeira disciplina, faz a prova, fecha ela, e aí você passa para a segunda, fecha ela, passa para a terceira, e assim você avança. Então você tem a prova que vale 5.000, os fóruns que são feitos no portal, cada um vale 500, então ao todo 1.000 pontos. A avaliação virtual são duas de 750 até 1.500. O engajamento, como eu disse, para quem é veterano, vale 3.000 pontos. O que é o engajamento? Assistir às web-aulas, fazer as avaliações virtuais, participar do fórum, fazer a pré-aula e a pós-aula. Pré-aula e pós-aula nada mais é do que a web-aula e a atividade diagnóstica. E aqui, como eu estava dizendo, o PTG ou PTI, que nada mais é do que o portfólio.
ele vale 3.500 pontos em todas as disciplinas. Essa pontuação a gente chama de transversal, ok? Então, somando tudo, você tem 14.000 pontos. Para ser aprovado, você precisa de, no mínimo, 6.000 pontos, ok? Não é complicado, desde que o aluno se comprometa e tenha disciplina para fazer as atividades. Um detalhe, desses 6.000 pontos, o aluno precisa ter 1.500 na prova, ok? A prova é composta por questões fechadas, então você precisa atingir pelo menos 1.500 pontos. Se você ficar com menos de 1.500 pontos, você perdeu média na prova, certo? E aí é o que eu ia dizer já da recuperação. Quem tem direito à recuperação? O aluno que perder média na prova. Se ele fizer a prova da primeira chamada, ou a prova da segunda chamada, e não atingir 1.500 pontos, ele tem direito a fazer a recuperação. Então, a avaliação, a distribuição de pontos para calouros. Ah, mas eu não sou calouro, eu sou veterano. Como funciona? A modificação só acontece aqui, ó, como eu mostrei daquela aluna. O engajamento deixa de valer 3.000 e vira 1.000 pontos. Ao invés de 14, ele tem 12.000. Mas aqui também continua 6 e aqui também continua 1.500 pontos. Ok? Bom, então voltando para explicar o restante aqui do portal, mas é bem mais simples. Aqui você tem acesso ao financeiro, inclusive para solicitar boleto, fazer renegociações, ok? Solicitações de serviço. Aqui você tem uma série de solicitações que você pode fazer, inclusive a segunda chamada de prova. Um detalhe importante, tá? Aqui você consegue montar o seu horário, caso você não seja calouro, seja um veterano e esteja devendo algum tipo de matéria. Você pode puxar essa matéria quando você faz uma inclusão, ou você pode excluir a matéria. Por quê? Quando o aluno é reprovado, ele não é obrigado a fazer a disciplina imediatamente no semestre seguinte. Ele tem que cursar essa disciplina durante o curso. Então, um aluno que entrou no primeiro período, foi reprovado, ele precisa fazer a disciplina que ele foi reprovado no segundo período? Não. Ele pode fazer no terceiro, no quarto, até onde se estenda o curso dele. Só que o sistema já vai puxar todo início de semestre essa disciplina automaticamente, porque ele entende que o aluno vai cursar. Ah, eu não quero. Você entra em exclusão e consegue excluir essa disciplina tranquilamente, ok? Não tem segredo. Aqui, se você clicar em solicitações de serviço, ele vai abrir uma listagem de tudo que você consegue solicitar no portal, inclusive o que é solicitado que não tem custo e o que tem custo. Então você pode verificar aqui e fazer essa solicitação, certo? Outra informação importante aqui nesse campo de serviços online, documentos pendentes. Se você clicar aqui, você vai saber exatamente quais documentos seus já foram enviados e a situação que eles estão. Geralmente é pendente, válido ou documento inválido. Algumas unidades, pelo volume de alunos, esse processo ele é feito pela secretaria e aí tem que pegar, digitalizar, subir na régua que a gente chama. Ele pode às vezes demorar um pouco. Se o aluno quiser, ele consegue, pelo portal dele, tirar uma foto, desde que ela fique legível do documento que está sendo solicitado e anexar e enviar esse documento, assim como é um anexo de um e-mail. Eu falo muito com os alunos que às vezes pode ser um processo para agilizar a própria vida acadêmica do aluno, certo? Mas isso não isenta de que ele traga os documentos físicos no momento da matrícula, ok? Bom, então continuando, você tem aqui o extrato de disciplinas para falar o que você já cursou ou não cursou, o download da matriz curricular do seu curso, você consegue ter em serviços online. Aqui no apoio ao estudo, é onde o aluno consegue fazer contato com o tutor, ok? Em livros, ele tem acesso à biblioteca virtual, às vezes ele quer ver algum outro livro, ou os livros físicos ele ainda não teve acesso, ele consegue verificar por aqui. Aqui também há um manual relevante sobre a questão da avaliação continuada. Então, se esse vídeo não tiver ficado muito claro, você pode ter acesso ao manual virtual aqui. E aqui você vai ter também o boletim para que você possa ver as notas que você tem nas disciplinas, certo? Aqui tem um canal Conecta, que é uma oferta de curso que você... Aqui você tem um canal Conecta, que é onde você tem acesso a oportunidades dentro da sua área, os cursos livres que você pode fazer, certo? Tem uma série deles aqui. Lembrando que, como todo curso de graduação, você tem que cursar carga horária complementar.
Aí oriento que você procure o seu coordenador para que ele possa te explicar como funciona e tudo mais. Mas esses cursos livres entram nessa carga horária. Tem a promoção do Amigo Vale Prêmio, aqui vai ter uma orientação para explicar sobre isso. Se você indicar um aluno e se cadastrar no site antes dele fazer a matrícula, você pode ganhar um desconto você ganha um desconto na mensalidade, e isso é acumulativo. Você tem acesso aqui ao calendário acadêmico, a questão dos quem são os seus tutores à distância. Então esse é o portal, né, do Colaborar. Aqui esse vídeo é para te auxiliar a ter acesso. Caso alguma informação não tenha ficado clara ou ainda surja alguma dúvida, te oriento a buscar mais esclarecimentos junto ao coordenador do curso ou ao administrativo da unidade que você se matriculou. E seja muito bem-vindo ao EAD da Unopar. Saiba que nós estamos de braços abertos e prontos para atendê-lo da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço e bom semestre!